Bom dia, meu nome é Érica de Oliveira Hansen, sou médica geriatra, com formação aqui na nossa faculdade, no Hospital das Clínicas, trabalho no Centro de Referência do Idoso do Hospital das Clínicas, aqui no Geni Faria, e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a abordagem de hipertensão e diabetes no idoso. Esse ano num formato diferente, né? Acho que vocês talvez estejam até mais familiarizados com isso do que eu. Agradeço o João pelo auxílio tecnológico. Estive afastada aí uma parte do ano passado e até por isso não precisei de gravar essa aula hoje. Esse horário é um pouco complicado para mim, estou com uma filhinha pequena em casa e aí esse é o momento de exercer a função materna. Mas é uma grande alegria estar aqui com vocês. Para quem não sabe, eu sou uma ex-ligana, estive aí na Liga de 2005 até 2009, durante a minha formação, e sou muito feliz por tudo que construí, por tudo que vivi aí com vocês. Tá bom? Sinta-se à vontade para me procurar depois. Espero conseguir passar um pouquinho aí do recado, da mensagem, e me coloco realmente à disposição para qualquer esclarecimento posterior. Combinado? Então, falar de hipertensão arterial é falar de uma doença altamente prevalente, né? Cerca de 25% da população tem o diagnóstico de hipertensão arterial e a grande maioria de pacientes com idade superior a 65 anos. Entre os brasileiros com mais de 65 anos, quase 60% se declaram hipertensos. E a prevalência entre indivíduos com mais de 70 anos chega a mais de 75%. É uma doença que apresenta alta mortalidade, com perda importante da qualidade de vida, e isso justifica a gente perder um tempinho aí ou ganhar um tempo discutindo esse assunto. Como é feito o diagnóstico de hipertensão arterial no idoso? Da mesma forma que no adulto. A gente considera a hipertensão, o diagnóstico de hipertensão arterial, uma pressão elevada, maior que 130 de sistólica, maior que 80 de diastólica, e aí a gente classifica como estágio 1 e 2, assim como a gente faz no adulto também, né? Até 140 estágio 1, maior que 140 estágio 2, e a mesma diferença na diastólica. O diagnóstico é feito da mesma forma, não há diferença no diagnóstico da hipertensão arterial do adulto e do idoso. Por que é importante a gente falar da hipertensão arterial e por que é importante a gente abordar a hipertensão arterial? Pelas complicações, né? Eu sempre brinco com os meus residentes que toda doença tem nome e sobrenome, né? Essas doenças crônicas têm nome e sobrenome. Como assim? É hipertensão arterial. Faz muita diferença a gente saber se é uma hipertensão arterial controlada, não controlada, com complicações ou sem complicações. Um paciente que tem uma hipertensão arterial controlada, sem complicações, tem uma vida absolutamente normal, sem outras consequências. Seria no extrato 2, né? Já aquele que já apresenta um descontrole ao longo da vida, que apresentou complicações da sua doença, ele pode ter uma série de consequências que vai levar à perda funcional, né? E quais são as consequências? Lesões diretas, como leucoencefalopatia microangiopática, que é o que a gente chama de leucoraiose cerebral, né? A presença da retinopatia hipertensiva, a hipertrofia do BR, né? A nefropatia hipertensiva, que vão levar à disfunção renal, que vai levar à disfunção cardíaca, que vai levar a uma insuficiência cerebral, né? Em outras palavras, pode até levar a consequências funcionais, né? A uma demência vascular, ou mesmo a AVCs, que podem comprometer, levar a um comprometimento motor ou cognitivo, né? Enfim, essas são consequências diretas da hipertensão mal controlada. E quais são as consequências da aterosclerose, que geralmente vai vir junto, né? Pelo dano direto ali no vaso. A aterosclerose pode acometer a
contribuir para essas consequências, né? A lesão vascular da hipertensão arterial, levando então a AVC, demência vascular, doença vascular isquêmica subcortical, às doenças coronarianas, à insuficiência cardíaca, enfim, as consequências diretas, né? E aí, nessa imagem ao lado, a gente pode ver as consequências também de uma forma mais ilustrada. Combinado? Então, como que a gente pode associar a hipertensão arterial com as grandes síndromes geriátricas? Vamos então falar das particularidades no idoso, né? Quais são as grandes síndromes geriátricas? Vocês já aprenderam que é a incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, a incontinência esfincteriana, a incapacidade comunicativa e a atrogenia. E como relacionar? Por exemplo, paciente que teve um AVC, ele pode vir a desenvolver uma demência vascular e vai levar então a uma incapacidade cognitiva. E na instabilidade postural? Lembrar que o manejo da hipertensão deve levar em consideração a presença de hipotensão ortostática. Mesmo lesões centrais podem levar a comprometimento de mobilidade através de lesão, através de paresias que possam ser sequelas de um evento isquêmico, né? O paciente ficou com uma paresia direita, uma plegia, né? A presença da claudicação intermitente, que é uma lesão nas artérias dos membros inferiores, a tibial, poplítea, que vai levar a um suprimento inadequado, levando a uma redução de distância de caminhada, né? A claudicação intermitente é aquela dor que o paciente sente ao fazer uma caminhada, a gente fala que é como se fosse uma angina da perna, né? Um comprometimento da capacidade aeróbica também, né? Através de por exemplo, o paciente teve uma doença arterial coronariana com um infarto agudo do miocárdio, levando a uma insuficiência cardíaca isquêmica, com um comprometimento da fração de ejeção e, por consequência, manteve ali com um comprometimento da capacidade aeróbica, com mirra basal mais baixo. Isso vai levar a uma instabilidade postural, a imobilidade. E a incontinência esfincteriana. Lembrar que a presença a lesão subcortical está associada à incontinência urinária de origem central, né? O uso de diuréticos no tratamento pode favorecer também essa incontinência urinária. Então, são duas formas que podem levar a esse comprometimento. E em relação à incapacidade comunicativa, lembrar lá a importância do fundo de olho, uma vez que a retinopatia hipertensiva é uma causa de perda visual, né? E por fim, a atrogenia, que aí a gente nada de braçada, né? A gente está cansado de ver efeitos colaterais de antihipertensivos sendo abordados de formas inadequadas, levando então a iatrogenia, a cascata iatrogênica, que a gente sabe que é uma grande síndrome geriátrica, né? E a abordagem clínica, como é que a gente vai fazer essa abordagem, então? Primeira coisa, identificar a identificação de causas reversíveis e ou tratáveis. É uma hipertensão primária ou é secundária algum medicamento? É secundária alguma outra questão? Geralmente no idoso a hipertensão é realmente primária, né? Para lembrar que existem alguns medicamentos que podem aumentar a pressão arterial, né? Por exemplo, o consumo excessivo de cafeína pode levar aí a uma diferença na pressão arterial, né? A avaliação da presença de lesão de órgão-alvo, como eu disse, a importância de abordar as complicações, a estratificação do risco cardiovascular, identificar a presença de outros fatores de risco para a aterosclerose, como tabagismo, dislipidemia, diabetes. A gente sabe que geralmente
as doenças não estão sozinhas, né? E a gente deve sempre procurar outras causas que podem levar ao aumento do risco cardiovascular. A identificação das comorbidades presentes na maioria dos idosos, particularmente aqueles com condições crônicas de saúde que vão interferir de alguma forma na escolha dos antipertensivos. Avaliar também a experiência prévia com o antipertensivo. Geralmente, o idoso já faz uso de alguns antipertensivos e deve se evitar medicamentos associados com reações adversas. Por exemplo, a clonidina, a gente sabe que tem um efeito mais sedativo, né? O amlodipino com edema de membro inferior, né? A gente tem que valorizar a experiência do paciente e avaliar sistematicamente a presença de hipotensão ortostática e sintomas miccionais como urgência miccional que podem ser agravados pelo uso de determinados antipertensivos. Isso vai ser fundamental na nossa escolha terapêutica, na nossa abordagem terapêutica. Você sabe medir hipotensão ortostática? A gente sempre brinca que medir hipotensão ortostática é fundamental. Brinca não, fala sério, né? Na consulta geriátrica, né? Se tiver sem tempo, coloca o paciente na maca, mede a presença de hipotensão ortostática, e isso é fundamental na nossa decisão terapêutica. E mais do que fazendo teste, outros testes, mas nunca esqueça de fazer avaliar a presença de hipotensão ortostática. Como que a gente faz então? A gente vai avaliar o paciente na posição deitada e em pé, principalmente. Geralmente a gente avalia deitado, sentado e em pé, mas a diferença mesmo ali vai ser deitado e em pé. Ah, meu paciente não fica em pé. Avalie com as pernas pendentes. Não vale avaliar com a perna sobre a cama, tá bom? Senta o paciente com as pernas pendentes para a gente avaliar que vai ter uma medida estimada razoável. Quando a gente dá o diagnóstico de hipotensão ortostática? Quando existe uma diferença de mais de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou mais de 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica após o segundo minuto da mudança de posição, tá? Então, ficar sempre atento a isso. Não vale essa medida imediata. Deitou, levantou, mediu, tem hipotensão. Não. Tem que dar um tempo para ver se o paciente ele consegue fazer uma resposta pressórica adequada. É esperável, a gente mesmo, quem já nunca sentiu aquela sensação de cabeça vazia logo que levantou de manhã da cama? Provavelmente foi uma hipotensão ortostática que a gente teve. Mas a gente esperou um pouquinho e melhorou, né? Outras particularidades, lembrar do hiato auscultatório, né? Lembrando aí dos princípios da medida da pressão arterial, é muito comum no idoso a gente ter uma pausa entre o primeiro e o segundo som de Korotkoff. O que é isso? Se você não faz o método palpatório, você vai perder esses sons. Às vezes você chega no 150, você está no hiato auscultatório, quando na verdade a pressão do paciente seria 160, né? Então sempre lembrar disso para não fazer, para a gente não medir, falsear os valores da hipertensão, tá? Ou valores da pressão arterial sistólica falsamente baixos ou da diastólica falsamente altos, se a gente não conseguir fazer essa medida adequada. Por exemplo, você me chegou lá a 180, escutou o primeiro som, 180, tem o hiato lá por volta de 150 e volta a aparecer o som por volta de 120. E aí some novamente 90. Qual é a pressão desse paciente? 180 por 90, não é 180 por 150, tá bom? E a pseudohipertensão, que é o paciente que pela lesão, pela aterosclerose, o paciente mantém a artéria radial ali sempre permanentemente palpável, pela aterosclerose do envelhecimento, né? Então, a gente sempre orienta que a gente faça essa manobra de Osler para tentar a gente identificar essa pseudohipertensão, tá bom? Esse diagnóstico também é sugerido nos pacientes que têm hipertensão refratária. São aqueles pacientes que sempre estão com medidas elevadas, mas não tem lesão de órgão-alvo, não tem sintomas de hipotensão, não tem complicações, provavelmente é uma pseudohipertensão. E propedêutica, como a gente vai abordar essa hipertensão arterial, então? Nós vamos abordar da forma muito semelhante ao adulto, tá?
Exames que a gente vai solicitar: urina com avaliação de microalbuminúria, em amostra de urina isolada, tá? Bioquímica do sangue, incluindo sempre lembrar do potássio, sabe? A gente sabe que alguns medicamentos usados na abordagem da hipertensão podem levar ao aumento do potássio, os diuréticos podem levar a uma excreção dos íons, né? Uma hiponatremia pode ser causada pelo uso do antipertensivo, avaliação da função renal, que um órgão-alvo das complicações da hipertensão, né? Sempre lembrar disso. Lembrar da abordagem das outros fatores de risco cardiovascular. Então, a gente vai pedir colesterol, triglicérides, avaliação de glicemia, glicohemoglobina, enfim, uma avaliação básica da hipertensão no idoso. E aí, sabendo disso, então, abordando qual vai ser a meta do nosso tratamento? Esse é um assunto muito debatido, muito discutido, que aí sim entraria as principais considerações na abordagem diferenciada da hipertensão no idoso, tá bom? O Sprint veio em 2018 questionando a flexibilidade. Doutora Érica! Ei!